Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui seu amigo João Almeida, entrando para os nossos 5 minutos com Deus. Estamos no livro de Provérbios, no capítulo 4. São 27 versículos, então dividimos em 3 porções de 9. Ontem nós fizemos até o versículo de número 9 e hoje nós vamos fazer do versículo 10 até o versículo de número 18. E diz assim: Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução, e não a largues. Guarda, porque ela é tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esses versículos falam sobre caminhar, sobre o caminho. E é interessante porque nós falamos já em 2 porções, no capítulo 3, de que a vida pode durar mais quando nós aprendemos os princípios de Deus. Nossa vida pode ser prolongada na terra. A bênção da longevidade é a herança de Deus para aqueles que lhe obedecem. Mas a abreviação de dias acontece na vida daquele que resolve trilhar o caminho da morte. Então ele diz: se você ouvir as minhas palavras, os seus dias na terra se multiplicarão. Mas não só isso, ele vai dizer que a sabedoria tem o seu caminho e que Deus quer nos instruir pelo caminho da sabedoria. E como é que nós vamos caminhar? Caminhar em obediência. Sabe qual é a consequência disso? Não embaraçarão os nossos pés. Significa que nós teremos um caminhar firme, aonde a vida vai se tornar um fardo mais leve. Mas não só isso, ele vai dizer que a arma da sabedoria, da instrução, é nós guardarmos em nosso coração o ensinamento. E aí do versículo 14 em diante ele começa a falar sobre o caminho do ímpio. Eu sempre faço uma distinção entre estrada e caminho. A estrada é fixa, ela é igual para todos. E muitos podem fazer a mesma estrada trilhando caminhos diferentes. Como na história da parábola do samaritano, que todos estavam descendo pela mesma estrada de Jerusalém para Jericó, mas nem todos estavam fazendo o mesmo caminhar. E aqui ele fala que o ímpio tem o seu caminho. O que significa isso? Que nós não devemos seguir os ímpios, que nós não devemos seguir o caminhar do ímpio, porque se nós fizermos isso, nós vamos nos tornar iguais a eles. E aí o interessante, na perspectiva do livro de Provérbios, é dizer que a maldade no coração do ímpio é tão forte que se eles não fizerem alguém tropeçar, eles não conseguem dormir. Pessoas tóxicas, pessoas que gostam de fazer o mal. Não só isso, eles comem o pão da impiedade. Significa que eles têm o seu alimento como fruto não do trabalho, nem da prosperidade, mas de roubo, deslealdade, mentira. E aí ele vai terminar de maneira extraordinária, dizendo que o caminho do justo, a vereda dos justos, daqueles que resolvem obedecer à palavra de Deus, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso fala de um crescimento, de um progresso espiritual na vida. Nós começamos dando pequenos passos de luz. As dificuldades vêm, nós continuamos em meio às trevas dando passos de luz. Essa luz ela vai crescendo dentro de nós, no nosso interior, que é a luz da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. À medida que essa luz cresce dentro de nós, o nosso dia vai se tornando dia perfeito. Não é perfeito porque não vai haver falhas. É perfeito porque as nossas escolhas serão mais assertivas. Porque nós não vamos trilhar o caminho do ímpio, mas nós vamos trilhar o caminho da sabedoria. E trilhando o caminho da sabedoria, vamos encontrar o destino que Deus tem para nós. Que você siga esses conselhos
e que você desvie o seu caminho de todos aqueles que tentam te afastar de Deus. Se aproxime de pessoas que te levam para perto de Deus. Aqueles que se distanciam do Senhor, se você for se aproximar deles, que seja somente para levar a palavra, que seja somente para levar a mensagem do reino. Fora isso, não vale a pena. Que Deus em Cristo te abençoe. Tenha um dia na presença de Jesus. Um beijo no seu coração. Graça e paz.